Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre algumas noções de probabilidade, ou seja, matemática, e como a probabilidade ela é inserida em genética. Acredita-se que um dos motivos para as ideias de Mendel permanecerem incompreendidas durante mais de 3 décadas foi o raciocínio matemático que continham. Como eu disse para vocês, o Mendel, na aula passada, durante os estudos dele, quando ele concluiu os estudos, ele apresentou os estudos em várias universidades e para várias pessoas intelectuais e cientistas da época, e simplesmente os estudos dele foram ignorados e descartados pela falta de compreensão do que ele estava fazendo e propondo. E muito se deve à introdução da probabilidade da matemática nos seus estudos, na sua compreensão da transmissão das características hereditárias. Mendel partiu do princípio que a formação dos gametas seguia as leis da probabilidade, no tocante à distribuição dos fatores. Probabilidade é a chance que um evento tem de ocorrer, entre 2 ou mais eventos possíveis. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, qual a chance dela cair com a face cara voltada para cima? Em um baralho de 52 cartas, qual a chance de ser sorteada uma carta do naipe ouros? Pois bem, vamos lá. A probabilidade é o cálculo da possibilidade da ocorrência de eventos, sendo que ele se dá pela divisão entre o número de eventos desejados sobre o número de eventos possíveis. Então, quando eu lanço uma moeda ao ar e eu quero que caia a face cara, quantos eventos são possíveis? 2. Cara ou coroa, certo? E quantos eventos eu quero observar? São aqueles que eu quero observar. 1 apenas, que é cara. Então, qual é a probabilidade de eu obter a face cara no lançamento de uma moeda? Seria 1 sobre 2, ou seja, meio. Se você transformar para porcentagem, vira 50%, certo? E na questão do baralho? Em um baralho de 52 cartas, qual a chance de ser sorteada uma carta do naipe ouros? Pergunto para vocês, para quem conhece baralho, quem não conhece vai conhecer um pouco agora. Cada carta do baralho, ela tem 4 naipes, certo? Copas, ouro, paus e espadas, certo? Qual é a chance de ser sorteada uma carta do naipe ouros? Quantas cartas de ouros tem? Em um baralho de 52 cartas, quantas cartas de ouro existe dentro desse baralho? Se você fazer a conta e somar todas as cartas, existem 13 cartas, certo? Então, o número de eventos que eu quero observar, ou seja, uma dessas 13 cartas existentes no baralho, seria o número de eventos desejados. Então, seria 13 sobre o número de eventos possíveis, que são 52, que são o total, correto? Então, a probabilidade de eu tirar uma carta de ouro dentro de um baralho com 52 cartas seria 13 sobre 52, que dividindo vai dar, simplificando, vai dar 1 sobre 4. Dá 1 sobre 4, ou seja, 25%, certo? Eventos como obter cara ao lançar uma moeda, sortear um as de ouros do baralho ou obter a face 6 ao jogar um dado são denominados eventos aleatórios, do latim alea, que significa sorte, porque cada um deles tem a mesma chance de ocorrer em relação aos seus respectivos eventos alternativos. Veja a seguir as probabilidades da ocorrência de alguns eventos aleatórios. Tente explicar por que cada um deles ocorre com probabilidade indicada. Vamos lá. A probabilidade de sortear uma carta de espada de um baralho de 52 cartas é de 1/4, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? No caso lá no exemplo foi ouro e aqui é espadas. Seria 1/4 porque eu tenho 13 cartas de cada naipe, que seria uma delas que eu quero sortear, ou seja, os eventos desejados, sobre os eventos possíveis, que seriam 52. Se você for simplificando 13 até 13 por 52, isso vai dar 1 sobre 4, que se você for transformar para probabilidade vai dar 25%. A probabilidade de sortear um rei qualquer de um baralho de 52 cartas é de 1 sobre 13, certo? Quantos reis eu tenho dentro de um baralho? 4 reis, um para cada naipe.
Então seria 4 sobre 52, simplificando daria 1 sobre 13. A probabilidade de sortear o rei de espadas de um baralho de 52 cartas é 1 sobre 52, porque agora eu limitei mais ainda. Existe apenas um rei de espadas no baralho inteiro, certo? Então seria 1 sobre o tanto de eventos, a quantidade de eventos possíveis, que seriam 52. Então, basicamente, a probabilidade é muito simples. Seria o número de eventos que eu quero ter a sorte de obter, seria todos aqueles que eu aceito observar, aqueles que eu quero ver, sobre todos os possíveis. É uma divisão simples. Quando a ocorrência de um evento não afeta a probabilidade de ocorrência de outro, fala-se em eventos independentes. Por exemplo, ao lançar várias moedas ao mesmo tempo, ou uma mesma moeda várias vezes consecutivas, um resultado não interfere no outro, por isso cada resultado é um evento independente do outro. Da mesma maneira, o nascimento de uma criança com um determinado fenótipo é um evento independente em relação ao nascimento de outros filhos do mesmo casal. Por exemplo, um casal teve um filho de olhos castanhos. O segundo filho vai ter a mesma chance, a mesma probabilidade de ter olhos castanhos que o primeiro. Não afeta absolutamente nada o primeiro já ter nascido com os olhos castanhos. É por isso que os eventos são independentes. Por exemplo, imagine um casal que já teve 2 filhos, homens. Qual a probabilidade de uma terceira criança seja do sexo feminino? Vai ser a mesma que seria tanto no nascimento do primeiro quanto do segundo, porque o fato deles terem tido um menino não afeta a chance do segundo também ser menino, que não afeta a chance do terceiro também ser menino ou menina. Uma vez que a formação de cada filho é um evento independente, a chance de nascer uma menina, supondo que homens e mulheres nasçam com a mesma frequência, é de 50% ou meio. A teoria das probabilidades diz que a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem conjuntamente é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Esse princípio é conhecido popularmente como regra do E, pois correspondem à pergunta: qual a probabilidade de ocorrer um evento e outro simultaneamente? Tá? Vou explicar isso aqui para vocês. Suponha que você jogue uma moeda 2 vezes. Tá? Qual a chance, qual a probabilidade de obter 2 caras, ou seja, cara no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento, certo? Então essa regra do E é uma dica, né, para facilitar o entendimento, facilitar a observação de quando vai se utilizar essa regra. Você tem que fazer essa pergunta: quando eu lanço 2 moedas e eu quero que as duas sejam cara, ou seja, a primeira e a segunda, então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar as probabilidades. A chance de ocorrer cara na primeira jogada é, como já vimos, igual a meio. A chance de ocorrer cara na segunda jogada também é igual a meio. Assim, a probabilidade desses 2 eventos ocorre conjuntamente. Ela é meio vezes meio. Então, essa regra do E é uma regra de multiplicação de probabilidades, certo? Se eu quero saber qual é a chance de lançar uma moeda apenas, esse aqui é um evento de probabilidade. Mas quando eu quero ver múltiplos eventos ocorrerem, sendo que esses eventos eles têm dependência um do outro, eles não são independentes, eu vou utilizar nesse caso a regra do E, que eu vou multiplicar os resultados. No lançamento de simultâneo de 3 dados, qual a probabilidade de sortear a face 6 em todos eles? A chance de ocorrer face em cada dado é igual a 1/6, né? Eu quero o 6, que é uma probabilidade, é uma possibilidade, tá? É um evento que pode ocorrer, sobre 6 que são possíveis. Portanto, a probabilidade de ocorrer face 6 nos 3 dados é de 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6, que é igual a 1 sobre 216. Seria uma multiplicação de frações. No caso aqui, o que aconteceu? Multiplicou-se 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, e multiplicou-se embaixo 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Correto? Isso aqui seria uma questão de matemática de multiplicação de frações, que é bem simples. Isso quer dizer que a obtenção de 3 faces 6 simultâneas se repetirá em média uma a cada 216 jogadas, ou seja, é bem difícil, correto? Um casal quer ter 2 filhos e deseja saber a probabilidade de que ambos sejam do sexo masculino. Como é que eu tenho que pensar isso aqui para saber se eu vou usar a regra do E?
Eu quero que o meu primeiro filho seja um menino, ou seja, de sexo masculino, e o segundo também seja. Admitindo que a probabilidade de ser homem ou mulher é igual a meio, ou seja, 1 sobre 2, um evento desejado sobre 2 possíveis, que é homem ou mulher, a probabilidade de o casal ter 2 meninos é de meio vezes meio, ou seja, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Correto? Então aqui nós estamos vendo a aplicação da regra do E no estudo de genética. Correto? Que é o nosso objetivo aqui. Nós estamos estudando probabilidade de forma bem rápida e resumida para a gente poder tentar aplicar ela em genética. Outro princípio de probabilidade, que seria um alternativo à regra do E, seria a regra do OU. Diz que a ocorrência de 2 eventos que se excluem mutuamente é igual à soma das probabilidades com que cada evento ocorre. Ou seja, aqui eu não vou multiplicar as probabilidades, eu vou somar as probabilidades, certo? E como é que eu identifico se eu vou utilizar a regra do OU ou a regra do E? Por exemplo, digamos que eu quero ao lançar 2 dados, eu quero que caia ou o número 6 ou o número 5. No lançamento de um dado, perdão. No lançamento de um dado, eu quero saber qual é a chance de cair ou o número 5 ou o número 6. Então, a partir daqui, o número de eventos que eu vou observar no lançamento desses 2 dados são eventos excludentes. Pode cair tanto o 5 quanto o 6, que eu vou estar satisfeito, eu vou obter o resultado que eu quero. Então, ao eu perceber que no enunciado da questão do problema eu vou observar a palavra ou, ao observá-la eu sei que eu vou precisar somar as probabilidades. Qual é a probabilidade de ocorrer um evento ou o outro? Bora ver um exemplo aqui? Por exemplo, a probabilidade de obter cara ou coroa. Ao lançar uma moeda, ela vai ser igual a 1, ou seja, vai ser igual a 100%, porque representa a probabilidade de ocorrer cara somada à probabilidade de ocorrer coroa, né? Você vai fazer o que aqui? Você vai fazer uma soma de frações, né? 1 mais 1 vai dar 2, né? Você conserva aqui a base, que será 2 também, então ficará 2 sobre 2, que é igual a 1. Aí aqui vem uma outra questão de matemática, que é soma de frações, né? A gente precisa aqui, em probabilidade, estar em dia com a questão da matemática. Para calcular a probabilidade de obter a face 1 ou a face 6 no lançamento de um dado, basta somar as probabilidades de cada evento. 1 mais 1, 2. Soma de frações, se as bases forem iguais, você conserva, certo? Vai ficar 6, 2 sobre 6. Simplificando vai dar 1/3, certo? Então, para resumir o nosso estudo sobre probabilidade em genética, basicamente o cálculo é: a probabilidade representada pela letra P, ela é igual ao número de eventos esperados, ou seja, é aquilo que eu quero observar, é aquilo que eu quero obter, sobre o número de eventos possíveis. Bem simples assim. E resumindo aqui a regra do E e do OU, a regra do E é a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Ela é igual ao produto, ou seja, a multiplicação das probabilidades de ocorrerem separadamente. Sempre lembrando daquela dica de você fazer uma leitura daquilo que está sendo observado, né? Tentar fazer uma interpretação das entrelinhas e ver se os eventos acontecem ao mesmo tempo, ou seja, se algo e outra coisa acontecem. Já a regra do OU é a probabilidade de 2 ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem. Ela é igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então, da mesma forma com a regra do E, você faz aquela análise mental sobre o que está escrito, aquela interpretação mental do que está no problema, e você se pergunta: o que está acontecendo aqui? Eu quero isso ou aquilo, ou eu quero isso e aquilo? Se eu quiser isso e aquilo, multiplicação. Se eu quero isso ou aquilo, soma. Um outro conceito aqui importante para a gente prosseguir nos nossos estudos sobre genética são as genealogias, ou também chamadas de heredogramas. As genealogias ou heredogramas, elas são gráficos que elas representam toda a descendência de indivíduos relacionados geneticamente, né, de uma família, falando de outra forma. E os símbolos eles têm o seguinte significado:
O quadrado seria um macho, no caso o sexo masculino, né? A fêmea ou o sexo feminino seria representado por um círculo. Se ao fazer um estudo o sexo ele é desconhecido, ou seja, no estudo de uma genealogia, de uma família, de descendente, você não obteve informação sobre o sexo do indivíduo, ou então ele é simplesmente insignificante, irrelevante para o seu estudo, você pode representar ele com esse losango. Indivíduos que têm um casamento ou cruzamento, ou seja, que se relacionaram e tiveram descendente, você representa isso com esse risquinho entre o macho e a fêmea, entre o sexo masculino e o feminino, certo? Se o casamento for consanguíneo, ou seja, entre parentes, você terá esses dois risquinhos. Esse quadrado ou círculo, né, pintado, eles são os indivíduos que apresentam o caráter estudado, né? Por exemplo, se eu estou estudando alguma doença genética, alguma característica observada numa família, num grupo de indivíduos, aqueles que são não apenas portadores, mas em que a característica se expressa, eles têm o seu símbolo pintado, certo? Ou então riscado, como está aqui no símbolo de baixo. Os filhos ou descendentes, eles são representados por essa forma parecida a um cacho, certo? Sendo que aqui em cima você teria o pai e a mãe. Então pensem aqui no pai e na mãe como se eles estivessem aqui em cima. Então a descendência é representada por esse símbolo, certo? Se você tiver gêmeos dizigóticos, ou seja, aqueles gêmeos que não são idênticos, você vai representar eles dessa forma. E gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles que são chamados de gêmeos idênticos, você representa com essa forma aqui, certo? O quadro de Punnett, ele é um esquema gráfico demonstrativo das possibilidades de combinações dos gametas em cruzamento. O que é que significa isso aqui? Toda vez quando você vai fazer cruzamentos em genética, certo? Levando em consideração ainda a primeira lei de Mendel, que nós não avançamos para a segunda ainda, esse gráfico ele funciona da seguinte forma, tá? Aqui você vai colocar a fêmea, aqui o macho, ou vice-versa. Não existe uma regra para isso. A fêmea pode ficar em cima e o macho pode ficar embaixo, sem problemas. E nesses quadrados que você faz aqui, você vai separar os gametas produzidos por cada um dos participantes do processo reprodutivo, certo? No caso aqui, o macho, os espermatozoides dele, o genótipo dele será Bzão-Bzinho, sendo que cada gameta terá um alelo Bzão e cada outro gameta terá um alelo Bzinho, espermatozoide, certo? E a fêmea, a mesma coisa. O genótipo dela é Bzão-Bzinho, poderia ser Bzão-Bzão, Bzinho-Bzinho, isso aqui pode variar, né? Sendo que os óvulos dela, alguns serão Bzão e alguns serão Bzinho. Então você faz essa separação aqui primeiro, inicialmente, desses gametas, tá? Por que eu faço isso aqui? Porque como nós vamos, a partir daqui, estudar a possibilidade dos eventos ocorrerem em genética, de características aparecerem em determinados cruzamentos, nós vamos precisar determinar todos os eventos possíveis nesses cruzamentos. E como é que eu faço isso? Ao separar esses gametas, né, os alelos de cada gameta nesses quadrados, eu posso aqui no centro cruzá-los, certo? Então existe a chance do cruzamento entre esse macho e essa fêmea de gerar um descendente Bzão-Bzão. Existe a chance de eu gerar um descendente Bzão-Bzinho. Existe a chance de eu gerar outro Bzão-Bzinho, só que aqui invertido, né? Aqui é da fêmea o Bzinho e do macho o Bzão. E existe a chance de eu gerar Bzinho-Bzinho. Então eu combino todas as possibilidades de cruzamentos entre os gametas para saber todas as possibilidades que eu tenho de nascimento desse cruzamento. Nossa aula, vamos pegar agora aqui um exemplo de uma questão que envolve todo esse conhecimento que nós obtivemos agora sobre quadro de Punnett, sobre essa combinação dos gametas e sobre probabilidade, certo? Então eu tenho aqui uma questão em que é apresentado um quadro de Punnett, certo? Onde você tem um homem e a mulher, tá? Aqui foi colocado os alelos dela, tá? E aqui os possíveis cruzamentos entre esses alelos. E a questão aqui a questão observada, a característica observada nesse exemplo é a cor dos olhos do descendente, do filho, né, sendo um menino, uma menina, no cruzamento entre esse homem e essa mulher, certo? Sendo que aqui é colocado que
Os olhos claros, eles são uma característica recessiva e os olhos escuros são uma característica dominante. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Ao cruzar os gametas do macho, certo? Aqui do homem, aqui da mulher, em que ela tem duplo recessivo, e do homem, em que ele é um heterozigoto, certo? Ele tem um dominante e um recessivo. Ao cruzar, o que eu vou obter? Eu vou obter um dominante e um recessivo, outro dominante e um recessivo, e 2 pares de recessivos. Então, qualquer filho que nascer desse casal vai ter essas 2 possibilidades de nascer com os olhos claros e essas 2 possibilidades de nascer com olhos escuros. Relembrando que o gene recessivo só se expressa na ausência do dominante, correto? Então vamos lá. Qual é a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros? Ela é de 2 em 4. Por que isso aqui? Nós temos 4 eventos possíveis, certo? Olha aqui embaixo, número de eventos possíveis. 4 possíveis sobre 2 desejados. No caso, olhos claros seriam esses 2 aqui, correto? Então, a chance de uma criança desse casal, independente de ser menino ou menina, nascer com olhos claros, ela será de 2 sobre 4, você simplifica, fica meio, certo? E dividindo 1 por 2 vai dar 0,5, que transformando em porcentagem vai dar 50%, correto? A probabilidade de nascer menina, ela é de 1 em 2, tá? Essa aqui é a probabilidade de nascer uma menina, que no caso então eles querem uma menina de olhos claros. Por que é de 1 sobre 2? Número de eventos desejados é 1 só, que é a menina. Eu quero que nasça a menina. Eventos possíveis, 2. Pode ser uma menina ou pode ser um menino. Então nós temos aqui 1 sobre 2, que também é igual a 50%, certo? Por último, eu quero saber qual é a probabilidade de nascer menina e de olhos claros. Olha aqui, o E, menina e de olhos claros, certo? Então, para eu descobrir qual é a chance de nascer ao mesmo tempo uma menina de olhos claros a partir do cruzamento desse casal, o que eu vou fazer? Multiplicar as probabilidades que eu já encontrei, que seria 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, correto? Olha aqui embaixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Dividindo 1 sobre 4, isso vai dar 0,25, que multiplicando por 100 para achar a porcentagem é igual a 25%, tá? Lembrando que para você achar a porcentagem de um resultado, transformar essa fração em porcentagem, você precisa primeiro fazer a divisão da fração, e essa divisão você multiplica por 100. Esse resultado será a porcentagem, 25%. Então, esse casal ele tem 25% de chance de ter uma menina com olhos claros se eles forem ter filhos, correto? Gente, eu sei que é complicado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, valeu!